Paz e graça, irmãos. Eu vim aqui falar de um assunto extremamente importante para a igreja nos dias de hoje, desde a sua fundação, após a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós sabemos que nós somos a igreja de Cristo. A igreja, o templo que nós frequentamos para adorar o Senhor, é apenas um templo, onde a gente se reúne e Hebreus 10:25 diz que a gente não pode deixar de congregar. A gente deve se reunir semanalmente, 2, 3 vezes na semana ou mais, não sei. Muitas pessoas vão 3, 2, 4, né? Se reunir semanalmente para adorar o Senhor num lugar, todos juntos, né? Então, isso é o templo onde nós vamos adorar o Senhor, onde dizimamos e ofertamos. Agora, a Bíblia nos ensina que nós somos a igreja de Cristo. Nós pertencemos ao corpo de Cristo. Mas você sabe realmente qual o significado da palavra igreja? Você sabe o que é ser igreja? Tem pessoas que dizem, eu sou a igreja de Cristo, mas não sabe o significado da palavra igreja, o significado de ser igreja. Bom, sabemos que no Velho Testamento foi escrito um idioma e o Novo em outro, em 2 idiomas. O Evangelho de Mateus foi escrito em aramaico, é o que estudiosos dizem. E o restante de todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Preste atenção nesse texto aqui. Atos dos Apóstolos, o capítulo 5, versículo 14 até o 16. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Então aqui a Bíblia nos diz que a fé do povo crescia. As pessoas porque os discípulos eram muito usados, cheios do Espírito Santo. As pessoas traziam enfermos, endemoniados e eles eram curados. E olha o que a Bíblia diz aqui no capítulo 6 de Atos, o versículo é o 7. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Qual é a mensagem que eu quero passar para vocês hoje? Algo que o Senhor tem compartilhado comigo, que o Senhor tem me ensinado. Por que as igrejas hoje não têm pessoas trazendo atormentados, endemoniados, loucos, paralíticos, aleijados, coxos, surdos, mudos, e eles saem da igreja curados e a igreja cresce muito como crescia em Atos dos Apóstolos, e as pessoas são cheias do Espírito Santo, falam línguas e vão para a rua evangelizar e trazem mais enfermos e trazem mais atormentados e trazem mais almas para a igreja, e se multiplica os discípulos cada vez mais, que até os sacerdotes, aqui eram os sacerdotes do judaísmo, mas e hoje, por que os sacerdotes de outras religiões, assim como aconteceu em Atos capítulo 8 com Filipe, que até um mágico que iludiu uma cidade inteira se converteu, porque o poder de Deus era tremendo na vida de Filipe e dos apóstolos? Por que hoje esses sacerdotes não estão se convertendo como se convertiam antes? Por que eles não estão se tornando igreja hoje como se tornavam igreja antigamente? O crescimento da igreja antigamente era agressivo. A igreja tomava posse do que a palavra de Deus diz, que todo lugar que a gente colocar o nosso pé, a gente toma por herança. Então, se Deus te colocou numa igreja, se Deus te colocou num local para montar um ministério, para evangelizar, é teu por herança, e o que é teu é do reino. Tem que decretar a vitória ali e mandar todo o mal embora, toda a bruxaria, todo o mal que atormenta aquelas pessoas e a doença, toda a maldade, em nome de Jesus, repreender, mandar embora e tomar posse daquilo e ganhar aquela gente para Jesus. Mas por que isso não está acontecendo hoje? Por quê? Porque a igreja, não todas, muitas igrejas estão muito abençoadas,
mas nem todas as igrejas estão sendo igreja de verdade. Atos capítulo 20, o versículo é 20. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos e a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja precisa fazer isso. Pregar a fé, pregar a salvação, pregar os milagres, o Espírito Santo fluir nos dons, os dons de ministério, o pecado, o inferno, o céu, a comunhão com Deus, a restauração familiar. Isso tem que ser pregado publicamente e nas casas. Essa aqui é a chave. Você sabe o que significa a palavra de Deus? Eu falei no início. O Evangelho, os Evangelhos e o Novo Testamento inteiro foi escrito em grego. Então a palavra igreja no grego é eklésia, com 2K. Eklésia, que significa chamados para fora. É a junção de duas palavras. Ek e eklésia, chamados para fora. Então, quando a igreja não entendeu o chamado de ir para fora, evangelizar, curar os enfermos, expulsar demônios, orar para as pessoas serem batizadas, pregar o evangelho da salvação, a condenação, o pecado, o céu, a vida eterna, as bênçãos de Deus, trazer essas almas para Jesus, fazer um crescimento absurdo como era em Atos dos Apóstolos, não está sendo igreja se não está fazendo dessa forma. Então aqui Paulo era um apóstolo. Hoje tem pessoas que dizem que são pastores e só pregam em congressos gigantes. Queridos, Filipe era um grande evangelista e muitos paralíticos e coxos eram curados no ministério dele. Ele convertia cidades inteiras praticamente. E quando Deus mandou ele pregar para uma pessoa no meio do deserto, ele foi e converteu aquele eunuco. Então nós precisamos pegar esse exemplo. Apóstolo Paulo não pregava somente para multidões e fazia muitas maravilhas. Isso é maravilhoso, isso é bíblico, isso tem que ser feito na igreja, todas as igrejas, por todas as pessoas. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos e eles serão curados, e o Senhor vai confirmar a palavra pregada através de vocês com sinais. É o evangelho, é o poder de Deus. Então Paulo não pregava somente para multidões, ele pregava na casa. Você acha que Paulo, a Bíblia diz que Paulo em 2 anos praticamente pregou para a Ásia inteira, que é um continente. Em 2 anos não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nem carro. Era a pé, ou era a cavalo, de mula, de carroça. O que ele fez? Ele pregava de casa em casa, ele dava o exemplo. Você, pastor, deu o exemplo. Evangelista, apóstolo, deu o exemplo. Mestre, profeta, deu o exemplo. Exortador, líder, dê exemplo. Pregava de casa em casa e publicamente. Ele não pregava só na igreja, dentro do templo. Ele pregava muito. Os maiores milagres e as pregações de Jesus não foi dentro da igreja, foi na rua. Dos apóstolos, os primeiros discípulos, também na rua. Nós temos que pregar publicamente, fazer os sinais miraculosos na rua. E pregar de casa em casa. Esse é o processo do Espírito Santo. É esse o evangelismo bíblico. Isso é ser igreja. Se você é igreja, você é chamado para fora, independente de qual seja o seu cargo, seu ministério. Amém? Você foi chamado para fora. Pregue nas casas, pregue na rua publicamente, pregue as pessoas. Paulo, como que Paulo sozinho pregou? Primeiro, ele pregou para um grupo de pessoas, converteu aquelas pessoas, trabalhou para que elas bebessem, tomassem do leite espiritual, se alimentassem, depois passassem para uma comida, um alimento espiritual mais sólido. Elas cresciam, se incendiavam e já saiu evangelizando. E ele ensinava a cada pessoa. Então ele e todos os discípulos que ele discipulou nas cidades da Ásia e dos países da Ásia, pregavam nas casas e publicamente. Então a igreja crescia muito. Em 2 anos ele pregou num continente inteiro. Você já pregou para a sua cidade inteira, pastor, evangelista? Você tem discipulado para que essas pessoas façam isso? Ou você tem discipulado somente para a pessoa pregar bonitinho em cima do púlpito? Louvar bonitinho em cima do púlpito? A igreja precisa acordar. A igreja precisa ser igreja. A igreja precisa ser chamados para fora. Senão não é igreja. A igreja precisa acordar. Deus abençoe em nome de Jesus.